O que um youtuber pode aprender com um roteirista, né? Com um profissional da escrita criativa? O profissional que trabalha nos textos que são transformados em filmes, em programas de televisão, que são transformados em quadradinhos, nas histórias de quadradinhos, e por aí vai, filmes de Netflix e tudo. O que, que um profissional desse tem a ensinar para um roteirista? Bem, três lições, a começar pelo trabalhe, ou seja, trabalhe para ser o melhor da sua área. Lição número 1, trabalhe para ser o melhor na sua área, ou da sua área. Tanto no mercado de Hollywood como em qualquer mercado estabelecido do mundo, um roteirista precisa saber trabalhar, né? Precisa trabalhar, não saber, mas trabalhar com um agente ou um empresário, ou os dois ao mesmo tempo. Um empresário, ele investe na carreira do ator, do roteirista, né? No caso aqui é roteirista. Então o empresário, ele investe na carreira do roteirista para que ele seja o melhor que ele puder, né? É claro, o roteirista tem que se esforçar, mas o empresário, ele acaba dando os recursos que o roteirista precisa para se tornar o melhor que ele puder. E o agente, por outro lado, ele serve para entrar em contato, né, com os clientes, os executivos, os produtores de cinema. O roteirista, ele precisa ter o seu roteiro lido pelos produtores. E para que ele consiga fazer os produtores lhe darem atenção, porque não é qualquer um que consegue a atenção dos produtores, então o agente, ele serve que nem um filtro, né? Ele serve como um filtro. Ele serve para, ou seja, um agente tem dá muito mais facilidade a um roteirista de conseguir que a sua obra seja lida por um produtor, porque o produtor, ele é muito ocupado, e por ser muito ocupado, ele não pode ler qualquer coisa que cai na mão dele, né? Tem muita gente, pessoal, muita gente querendo atenção, chamar a atenção de um produtor, muito roteirista querendo fazer o seu roteiro chegar a um produtor e ser lido, e daí por diante, né, o seu roteiro ser vendido, virar filme, por aí vai. E então eles recebem uma enxurrada de roteiros, e muitos desses roteiros não são bons o suficiente. Então, um agente, ele já serve de filtro para esses produtores, né? Ter um agente, um bom agente na indústria, vai fazer com que o teu roteiro chegue mais facilmente a um produtor. E se não for bom, ele não vai chegar a um produtor. Então, o roteirista, para ter um agente ou para ter um produtor, ele precisa trabalhar muito, ele precisa ser bom, muito bom mesmo. E para ser muito bom, ele precisa escrever bastante, tem que escrever sempre, tem que entregar sempre, entregar um roteiro ou a cada mês. A cada mês não, porque é muito complicado escrever um roteiro, pode levar em média 6 meses ou 9 meses para concluir um roteiro, um longa-metragem, né? Um roteiro de por aí 70, 80, 90 páginas. Então leva muito tempo, mas o roteirista tem que estar sempre a entregar obras novas, né? Tem que estar sempre a entregar para que o produtor não, o empresário ou o agente ganhe confiança, né? Ou seja, para que ele ganhe a confiança do empresário ou do agente, para que o empresário uh, possa contar com ele no que diz respeito a agradar os produtores. E adaptando essa lição para a gestão de um canal no YouTube, um youtuber na ausência, né? Ausência não, como é que eu posso dizer? Se em contrapartida nós temos o roteirista tem um agente e o empresário, que atenção, não são superiores hierárquicos, tanto o agente quanto o empresário, eles são sócios, né? Eles são meio que sócios. O roteirista paga metade do que ele ganha com o roteiro, pela venda do roteiro para esses dois profissionais. Isso vai depender do que eles acordarem, né? do acordo que eles fizerem, se vai ser 10%, se vai ser 20%. Normalmente tem sido 10%, né? O agente recebe 10%, mas vai depender do acordo que eles tiverem. Mas não é uma relação de tipo superior e subordinado, não. O roteirista é sócio
do agente e do empresário. E o mesmo vale aqui para o YouTube, né? O YouTuber, ele não é inferior ao super... Ou seja, no YouTube o algoritmo é meio que inferior ao YouTuber, né? O YouTuber produz o conteúdo e o algoritmo faz o quê? Distribui. O algoritmo é uma representação, uma atuação direta da Google no teu negócio, né? Vamos parar com essa coisa de colocar um acima ou abaixo, né? Vou parar já com isso de colocar um acima do outro. Não, vamos colocar assim: o algoritmo é teu associado, ele é teu sócio. Mas você não paga diretamente para ele, né? Você paga para a Google. Ele é uma representação direta do teu negócio da Google. A Google participa do teu negócio, ele participa através do algoritmo do YouTube. Então, o algoritmo distribui, você faz o que? Produz, né? Assim como o roteirista produz e o empresário, ou seja, o agente distribui e o empresário dá recursos para o roteirista produzir, né? No YouTube temos o youtuber produzindo, o algoritmo distribuindo e a Google dando os recursos para o YouTube, para o youtuber trabalhar da melhor forma que ele puder, né? Para trabalhar com muito mais eficiência. E para você, uh, para você para que o algoritmo possa te ajudar nisso, né? Para que o algoritmo faça parte dele, você precisa fazer a tua. E fazer a tua é o quê? É você tentar ser o melhor youtuber que você puder, trabalhar muito, produzir muito mesmo, não é produzir um pouquinho, uma semana, um, dois. Você vai crescer no ritmo da sua produção. Se você produz pouco, você vai crescer pouco. Se você produz muito, você vai crescer muito. Então, trabalhe para ser o melhor da sua área. A lição número 2 que um youtuber pode aprender com um roteirista de cinema é: saiba para onde você está caminhando. Um roteirista, ao escrever um filme, ele já estabelece o final, ele já escreve o final de antemão, né? Ou pelo menos prepara já isso na sua mente, ou escreve em algum lugar, mas ele já tem o final dentro da sua mente, já sabe como é que aquela história que ele vai começar a escrever vai terminar. E isso orienta a história, né? Orienta a narrativa, orienta o rumo da história, o primeiro ato, né? Que é a apresentação do personagem, do conflito. No segundo ato, que é a confrontação, o segundo ato é o ato mais comprido, né? Que começa assim que o problema é estabelecido. Né? Imagina, o roteirista, o ator não, o personagem principal, o protagonista, estava lá de boa, vivendo a sua vida, o, ou seja, ele está lá vivendo a sua vida, de repente acontece um problema que lhe obriga a tomar uma atitude. Aí já temos uma quebra, né, do primeiro ato para o segundo ato, em que ele agora vai ter que lidar com a nova situação. Né? Antes não tinha um problema, agora tem um problema, então ele vai lidar com essa situação. À medida que a história vai caminhando, ele vai lidando com o problema, vai caminhando para aquele final. Né? E isso vai ajudar a história a ser muito mais eficaz no que diz respeito a agradar o público, ou a causar impacto emocional no público. Porque aquilo não vai ser. Porque vai tornar a história muito mais direta, ao invés de ficar fazendo rodeios e deixando o pessoal ou o público que está assistindo o filme sem saber para onde é que aquilo está aí. Quando você já estabelece o final de antemão, o público já sabe que essa história, ou seja, o público ao assistir o filme vai sentir que aquilo está a caminhar para um fim que parece interessante, parece instigante. E para o youtuber, né? Adaptando essa lição para o YouTube, pessoal, você tem que estabelecer já como o teu canal vai terminar. Isso pode parecer algo assim, tipo, não faz sentido, né? Tipo, não é bem que não faz sentido, tipo assim, como assim? Eu estou a começar agora e você já pensa em final. Pessoal, é assim, todo canal no YouTube, todo canal, aliás, como tudo na vida tem começo,
né? Tem começo, crescimento, auge, depois declínio e depois morte. Tudo passa por isso, todo o processo passa por isso. E um canal no YouTube, ele vai passar por isso, pessoal. Independentemente do youtuber amar aquele canal, ele vai passar por isso. Todos os canais aqui no YouTube, alguns já passaram por isso, outros estão a passar e outros vão passar por isso, né? Todo canal vai ter um fim, vai terminar, ou o youtuber simplesmente vai falecer, ou o youtuber simplesmente vai perder as vontades, né? A vontade de continuar a gravar vídeos, de fazer conteúdo, ou simplesmente ele vai enjoar, né? Ou simplesmente ele vai perder o canal, ou seja, o canal de algum jeito ou de outro vai acabar, vai chegar um momento que ele vai ter o seu final. Então, que tal você mesmo estabelecer o final do teu canal, né? Não precisa ser tipo assim, como eu já fiz, né? Eu fiz para o meu canal 1000 vídeos, né? Desculpa. Tudo que eu estou a fazer, estou a caminhar para esses 1000 vídeos. Mas você não precisa estabelecer 1000 vídeos para o teu canal. Você precisa pelo menos estabelecer temporadas, assim como uma série de televisão é, né? Estabelece temporadas. Ele faz a primeira temporada é um arco, pode terminar ali. Mas se ele quiser começar, então ele começa a partir dali e segue sequência, né? Depois segue a sequência. O mais importante é que até terminar a primeira temporada, ele vai seguindo um rumo bem direto, né? Um rumo com objetivo, né? O final da primeira temporada. Agora, se ele não tiver um rumo, ele vai começar a seguir tipo assim, o canal vai começar a andar de um jeito que parece que não tem assim, não tem propósito, não tem objetivo, não tem sentido, não vai para lugar nenhum. E as pessoas vão começar a assistir aqueles vídeos de vez em quando, né? Vão começar a aparecer para assistir os vídeos assim, de vez em quando, né? Às vezes quando lhes apetecer. Por quê? Porque aquilo não está a caminhar para um final, não tá a levar a lugar nenhum. A pessoa não se sente instigada a continuar a ver cada vídeo novo, como se estivesse a ver cada capítulo de uma série, né? Uma série, você sabe que vai terminar na temporada X, então você vai, ou seja, vai terminar a primeira temporada no capítulo X, então você começa a caminhar episódio por episódio até terminar a temporada, né? Por quê? Porque o roteirista, ao escrever aquela história, ele estabeleceu um final que te puxa para lá. A cada episódio vai te puxando para lá. Quando você estabelece um final para o teu canal, né, que não precisa ser 1000 vídeos, não precisa ser um final definitivo, mas um final de uma temporada, você vai começar a produzir o teu conteúdo, né, a traçar os teus planos, caminhando para puxando a audiência para esse objetivo, para esse final. Lição número 3. Não siga não siga. Pessoal, desculpa. Lição número 3. Não siga à risca as regras. Bem, pessoal, no mundo dos roteiristas, existem muitas regras, né, que não são bem regras. As pessoas aqui começaram a achar que por muitos roteiristas terem dado certo fazendo roteiros, né, de filmes que deram muito certo, de um certo modo, começaram a acreditar que só daquele modo é que dá certo. Se você fizer algo diferente, vai ser você tá aí contra as regras da boa escrita, né? Os produtores não vão te dar atenção, não vão aceitar comprar o teu roteiro, nem vão aceitar nem ler o teu roteiro, porque você não vai de acordo com as regras. Quando muitas dessas regras nem são regras, elas são apenas um jeito de escrever que um determinado roteirista famoso adotou e deu certo para ele. Por exemplo, tem o Christopher Nolan. Christopher Nolan, para quem não conhece, é o roteirista que escreveu a trilogia Batman. Aquele Batman como é que é? Do Christian Bale, né? O Cavaleiro das Trevas e tal. Esse roteirista ele explica demais. E a maioria dos roteiristas, né, todo lá aspirante a roteirista e tal, acredita que o roteirista não deve explicar demais, né, deve deixar aí muito mistério ou algum mistério, né? Mas está aí o Christopher Nolan
explica demais, ele explica quase tudo nos seus filmes, né? Não é só nos filmes do Batman, mas em todos os seus filmes ele explica muito. E o filme deu certo. Seus filmes dão certo, ele é um diretor, né, e roteirista também, que faz boas obras, é sempre chamado para fazer filmes, ganha muito dinheiro, está ali, não seguiu a risca aquelas regras de não explicar muito, ou seja, de não explicar muito. Tem, por exemplo, outro exemplo, Mario Puzo, que é o roteirista que escreveu aquela história do o padrinho Goodfather, o Godfather, né? Ou como muitos conhecem, o Poderoso Chefão. Quando ele começou a escrever, pessoal, ele não sabia escrever roteiro. Então, quando ele escreveu, ele achou que o que ele estava fazendo estava tudo indo na contramão do que estava escrito lá nos livros sobre como escrever um roteiro, né? Então, muitos, se ele pegasse o seu roteiro, esse roteiro do Poderoso Chefão, que ele escreveu sem conhecimento de regras e tal, sem conhecimento de como é que se escreve um roteiro, se ele pegasse esse roteiro e mostrasse para os aspirantes a roteirista, a maioria dos roteiristas que estão a tentar entrar no mercado de Hollywood, muitos deles, ou seja, a maior parte dos conselhos que ele ia receber, tipo, esse roteiro está errado aqui, 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 é melhor você refazer tudo. Mas quando ele mandou o roteiro dele, sem precisar de fazer sem análise de ninguém, né, ou de praticamente ninguém, o roteiro foi, não só se tornou um filme bem sucedido, como também o roteiro dele é usado como exemplo para muitas aulas de roteiro, né? Muitas oficinas de roteiro usam o roteiro dele como exemplo de como é que se escreve um roteiro. Alguém que não sabia escrever um roteiro, não seguiu à risca as regras, não foi lá, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, ele só fez, só tirou da cabeça dele e começou a escrever. Ah, claro, ele viu alguns roteiros que já existem, né? Roteiros de alguns filmes que já existem, e seguiu aquele modelo. Porque o roteiro, a escrita de um roteiro é diferente da escrita de um romance, por exemplo, de uma poesia, de outro gênero literário, é bem diferente. Então, ele precisava pelo menos ter essa noção. Então, ele leu outros roteiros, mas ele não seguiu às risca as regras, até porque ele nem conhecia as regras. E deu muito certo. Eu podia elencar aqui um monte de regras que as pessoas acreditam que vão fazer um filme, o roteiro dá certo e não são obrigatórias, né? Aliás, a maioria dessas regras, a maioria dos roteiristas que dão certo, se você pegar o roteiro dos filmes de muitos, ou seja, se você pegar os roteiros de muitos filmes que deram certo, você vai ver que há muita coisa aí que contradiz, né, que vai contra as regras lá dos livros de como escrever um roteiro. Então, o roteirista bom, profissional, ele sabe que não precisa seguir a risca as regras. Ele só precisa não extrapolar. Por exemplo, há coisas que você não deve fazer na escrita de um roteiro. Você não deve ser racista, por exemplo. É esse tipo de regra que você deve seguir, né? Não ser racista, não ser homofóbico, não ser machista. Esse tipo de coisa é que não é aconselhado. Agora, adaptando essa lição para o YouTube, fica assim. Aqui no YouTube existem muitas, eu até nem digo regras, são paradigmas, são crenças limitantes que muita gente tomou como sua depois de ver muitos canais darem certo, né? Tomaram mesmo como regras, são coisas que alguns fizeram, deu certo e agora alguns que ensinam como crescer no YouTube tomaram como regras. Tipo o quê? Você tem que fazer capas excepcionais para chamar a atenção de todo mundo. Alguns tomam isso como regra, mas não é preciso tomar isso como uma regra. Por quê? Porque você só precisa fazer você precisa ter tua própria estratégia. A tua thumbnail precisa depender da tua estratégia, não da vontade de crescer absurdamente no YouTube. Porque a capa só atrai a atenção do público. O que precisa reter é o conteúdo, é
o valor prático do conteúdo, né? Como o conteúdo vai, como o conteúdo vai engajar o público. Por exemplo, títulos excepcionais. O título, por exemplo, o título ele só precisa, para mim, na minha opinião, o título só precisa ser não chamativo. Ele tem que ser informativo. Na minha opinião, pessoal, você pode pensar diferente se quiser, mas na minha opinião, o título ele precisa ser informativo. Ele precisa informar o público o que, que o vídeo tem. Se ele decidir clicar no vídeo e assistir, tudo bem. Se não quiser, não precisa clicar. Eu não quero que os meus vídeos ele atraiam qualquer tipo de público. Não, meu público é específico. Eu sei quem é o meu público. E eu atraio ele com a informação que eu estou disposto a dar sobre o meu conteúdo. E existem um monte de regras, né? Um monte de regras que você não precisa seguir. As regras que você precisa seguir e respeitar são as regras da comunidade, são as regras da monetização. Aqui, atenção, você também precisa entender, não seguir cegamente. Você precisa entender, porque quando você entende como é que as regras funcionam, você começa a ter a capacidade de driblar, né? Por exemplo, você não pode usar conteúdo alheio no seu canal, porque você vai levar strike. Bem, isso é relativo, depende. Há conteúdos que você pode usar no seu canal e mesmo assim monetizar, e mesmo assim e não levar strike, desde que você esteja disposto a negociar com o autor original desse conteúdo, né? Desde que você esteja disposto a negociar, você pode usar o conteúdo de quem você quiser aqui na plataforma, ou seja, quem você quiser até bem não, né? Mas de pessoas que estão dispostas a deixar seu conteúdo a serem utilizado por outras pessoas. E depois você negocia com elas. Por exemplo, tem trilhas sonoras que são protegidas, mas as pessoas querem ganhar dinheiro. O que, é que elas vão fazer? Elas deixam aquilo à disposição. Você pega e usa, e quando você começar a ganhar dinheiro, passa uma parte do seu dinheiro, da receita que você faz com esse conteúdo em específico, não praticamente do canal todo, mas com esse conteúdo específico em que está essa trilha sonora, passa para o autor original. Então você não precisa seguir as regras à risca, pessoal. Você só precisa entendê-las e aí você vai poder driblá-las. Então são essas 3 lições que você pode aprender, né, com um roteirista. Lembrando, lição número 1: trabalhe para ser o melhor da sua área. Lição número 2: saiba para onde você está caminhando, para que lugar você está indo, para como o teu canal vai, para onde o canal vai chegar, né? Qual é o teu objetivo, o objetivo do seu canal. E lição número 3: não siga à risca as regras. Entenda e você poderá driblá-las. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Ficou longo.